Estou muito feliz de estar aqui essa noite, tendo a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Temos vários irmãos nossos que estão lá no acampamento, e eu tenho certeza que Deus está fazendo o mover dele naquele lugar. Mas estamos aqui também, e eu creio que Deus também está aqui. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração essa noite. Amém? Amém. Deus, Ele me deu uma palavra já algumas semanas atrás, eu até ministrei ela há muitos anos atrás, e desde aquela época, toda vez que eu leio essa passagem, me gera um temor. Eu começo a fazer uma autoanálise da minha vida, e começo a dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. E eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus essa noite em Mateus. Nós vamos ler o capítulo 7, dos versículos 24 a 27. Uma passagem muito conhecida. Eu acredito que, se não todos, mas a grande maioria aqui já teve pelo menos algum contato com essa mensagem, com esses versículos. Já tiveram a oportunidade de ler na sua devocional, escutando alguém pregar. Mas sempre que eu leio essas últimas palavras de Jesus, encerrando o Sermão do Monte, de fato gera em mim um temor, porque eu começo a analisar a minha vida, avaliar a minha vida e pensar: Senhor, será que eu tenho sido o homem sábio ou tenho sido imprudente? Como que a minha vida está sendo construída em Ti? Amém? Então eu quero convidar você, se você já abriu a sua Bíblia, diga amém. Amém. Mas você pode ler aqui também com a gente, aqui no telão. Binho, eu estou com a versão NVI, não sei se tem fácil aí, mas também acredito que a diferença é quase nada aí da minha versão. Amém? Mateus 7, 24 a 27 diz o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Meus irmãos, estamos aqui diante do encerramento do que nós conhecemos como o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele é o maior sermão que Jesus pregou, que pelo menos nós temos registrado aqui nas Escrituras. Eu não sei se você teve a oportunidade, talvez os mais jovens aqui, de assistir uma série chamada The Chosen. Quantos aqui já tiveram a oportunidade, pelo menos, de dar uma olhada nessa série? E eu não sei se é no segunda temporada ou na terceira, acho que já é na terceira. Eu não sei dar spoiler para vocês, mas eu achei muito interessante, porque a série mostra Jesus se preparando para esse sermão, né? Claro que não tem isso na Bíblia, né? Algumas coisas que estão ali na série, mas é bem interessante porque a gente começa a perceber o contexto, né? Ajuda bastante essa série a nossa imaginação meio que ir até aquilo que nós estamos lendo, né? E aqui nós temos o sermão já pronto de Jesus, mas a série mostra já lá Jesus pensando no sermão, e ele está ali com Mateus, ele já vai dando algumas dicas para Mateus, antecipando algumas coisas que ele pretende pregar naquele dia, né, para aquela multidão de pessoas. E ali ele começa a discutir
e ele pensa uma forma de começar, aí ele pede a opinião de Mateus, Mateus diz, não, mas eu acho que poderia começar assim, bem interessante. Mas esse sermão do monte, ele de fato é um grande sermão, não só em tamanho, porque ele leva aqui 3 capítulos da Bíblia, ele começa no capítulo 5 e termina aqui no 7, mas é porque é um sermão de grande profundidade e de importante aplicação em nossas vidas. Eu costumo dizer que o Sermão do Monte, ele é como se fosse a constituição do reino de Deus, a carta magna do reino de Deus, pois aqui nós encontramos diretrizes, ensinamentos, regras de conduta que o próprio Rei Jesus ensina ao seu povo, aos seus seguidores, aos seus discípulos. E ele encerra de uma forma que nos faz refletir. Se de fato somos seus seguidores, será que estamos construindo sobre a rocha uma casa inabalável, uma vida inabalável diante das investidas do mal, diante das investidas das adversidades, ou se a nossa vida reflete alguém que está construindo sobre a areia? E eu acho, meu irmão, essa palavra muito pertinente para o dia de hoje, pois Jesus, ele está aqui falando para pessoas que tiveram contato com ele naquele momento, para pessoas que ouviram as suas palavras, pessoas que tiveram contato com os ensinos da bem-aventurança, com os ensinos do sal da terra, luz do mundo. Jesus, ele passa também a explicar as questões da lei judaica. E, meus irmãos, pasmem, ele não veio abolir a lei, como ele diz ali, ele veio cumprir e, de certa forma, até elevar os padrões. Jesus fala do adultério, que não é apenas o ato consumado, mas se você desejar a mulher do próximo, você já pecou. Ele fala do homicídio no Sermão do Monte, não é apenas você assassinar um irmão, uma pessoa, mas o simples fato de você em sua mente irar-se contra o irmão, você já está pecando contra ele, pecando contra Deus. Jesus ensina a forma correta de orar a Deus Pai, de se dirigir a Ele. Jesus fala do jejum, Jesus fala da árvore que dá fruto, Jesus fala da porta estreita, da porta larga, do caminho estreito, do caminho largo. Jesus fala algo muito duro também, daqueles que acham que estão seguros em Deus, pelo simples fato de fazerem algo por Ele, pelo simples fato de pregar, fazer milagre, de servir, de cantar. E Jesus diz que chegará um tempo em que eles dirão: Senhor, eu fiz tudo isso. E Ele vai dizer: afaste de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu irmão, essa forma que Jesus encerra o seu sermão é muito duro. E deixa eu te dizer, esse sermão, ele não é para aquelas pessoas que já estão lá fora, entregues à imoralidade, entregues ao pecado. Ele não é para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, que nunca ouviram falar desse Deus maravilhoso. Essas duas pessoas, esses dois construtores que nós acabamos de ler essa noite, sou eu e você. No meio da igreja de Cristo, no meio daqueles que professam a fé cristã evangélica, no meio daqueles que se dizem seguidores de Cristo, há os construtores sábios e os construtores insensatos. Essa palavra é para aquele que se diz cristão. E eu não sei se você já percebeu, eu morei alguns anos, vários anos atrás, na minha adolescência, eu morei em Campina Grande. Morei alguns anos lá em Campina Grande.
E eu lembro naquela época que, lá na escola que eu estudava, e eu lembro como se fosse hoje, porque aquela menina, ela chamava muita atenção, não só pela questão estética, o jeito dela se vestir, mas também do jeito dela se portar e do jeito dela falar. E, para mim, aquela crente, ela era muito estranha, ela era diferente. Eu não conhecia Cristo, nem quando eu chegava para os meus pais e perguntava: pai, mãe, qual é a nossa religião? Ah, meu filho, nós somos católicos. Nunca tinha ido para uma missa. Mas eu comecei a refletir nos dias de hoje, essa questão do crente nominal. Se a última pesquisa do IBGE mostra um crescimento grandioso daqueles que se dizem evangélicos. E naquela época, algo raro de se ver, um crente, hoje é muito comum. Em vários lugares que você vai, você encontra alguém que se diz evangélico, que se diz crente, que conhece Jesus. E já temos em nosso meio aqueles que são crentes não praticantes, ou crentes nominais. E essas pessoas estão entre nós. E talvez essas pessoas somos nós. E nós vamos ver essa noite algumas semelhanças entre esses dois tipos de crentes, de cristãos, e algumas diferenças fundamentais que diferem aquele verdadeiro discípulo de Jesus e aquele que apenas diz Senhor, Senhor, mas não obedece nada que o Senhor Jesus determina. Encerrando essa introdução, eu quero já trazer algumas aplicações. Mas antes de trazer as aplicações, nós vamos analisar certas semelhanças entre essas duas pessoas, entre esses dois construtores, e algumas diferenças. A primeira semelhança que nós encontramos aqui no texto, que acabamos de ler, é que os dois homens, eles tinham a mesma missão. Os dois construtores, eles foram chamados para a mesma coisa naquele momento. Eles tinham que construir o quê? Uma casa. Eles tinham o mesmo papel, eles tinham o mesmo objetivo: construir uma casa. Todos nós, irmãos, que estamos aqui, todos nós que ouvimos a palavra de Deus, nós temos essa missão de construir algo. A igreja de Cristo, ela está em constante construção, em constante crescimento. Mas nós precisamos analisar se estamos construindo no lugar certo, sobre os fundamentos certos. Então, diante desta missão, diante disto, a semelhança é: os dois tinham a mesma missão, construir uma casa. A segunda semelhança entre o construtor sábio e o construtor insensato é que os dois ouviram a palavra de Deus. Jesus, ele diz: olha, o homem sábio, o homem prudente que construiu a casa sobre a rocha, ele ouviu as minhas palavras. Ou seja, ele estava ali naquele momento, ouvindo o sermão do monte, ouvindo todos aqueles ensinamentos profundos que Jesus tinha acabado de pregar. Mas o insensato, o imprudente, ele também ouviu as palavras, ele também estava ali. Então essa é outra semelhança que identificamos aqui no texto, que além dos dois terem a missão de construir uma casa, os dois receberam o mesmo nível de instrução. Os dois receberam o mesmo manual para construir a casa. E o terceiro ponto, para encerrarmos as semelhanças, pelo menos as que eu trouxe aqui essa noite, é que os dois homens, eles passaram
pelos mesmos problemas. Os dois homens, eles encerraram a construção. A palavra diz aqui que os dois construíram, certo? E os dois passaram pelo mesmo problema. Isso já mostra o quê? Que os dois estavam no mesmo lugar. Os dois estavam no mesmo lugar. Por isso que eu entendo que essa palavra, ela está para todos que estão aqui. É uma palavra para nós. Estamos no mesmo lugar, construindo a mesma coisa, tendo o mesmo objetivo, passando pelas mesmas circunstâncias. Jesus diz que aquela casa, ela sofreu as investidas da tempestade. Foi chuva, foi vento, o rio subiu, houve uma inundação. Se tem uma coisa, irmão, que nós temos certeza que todo mundo vai passar, é por luta, é por tribulação, é por adversidade. Jesus, quando está com seus discípulos, ele diz: olha, no mundo tereis aflição. Jesus, ele nunca escondeu de nós isso, ele nunca disse: olha, não, uns vão ter, outros não. Todos, no mundo tereis aflição. Então, esta é outra semelhança. Os dois passaram pelas mesmas circunstâncias. Agora, nós vamos passar para as diferenças. E aí é onde está o X da questão. Entre aquele que permaneceu firme, entre aquele em que sua casa, mesmo diante de toda a tempestade, de toda a investida das adversidades, a casa permaneceu inabalável, e aquele que infelizmente, diante das investidas, a casa caiu. A primeira diferença que percebemos logo de cara no texto é que o sábio, ele ouviu as palavras de Deus, ele estava ali no Sermão do Monte, ele estava ali na Igreja Batista da Orla, ele estava ali na igreja congregacional, ele estava ali na Assembleia de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as pregações, ouvindo os ensinamentos, ouvindo os princípios, mas o sábio construtor, ele colocou em prática. Então a primeira diferença entre o sábio e o imprudente é que o sábio, ele ouviu as instruções, ele recebeu o manual e colocou em prática. E o tolo? Ouviu. É aquele crente ouvinte, é aquele crente teórico, é aquele cara que talvez sabe muito, é aquele cara que talvez assistiu muitas pregações, às vezes até um grande teólogo, mas a sua vida não demonstra a prática de um verdadeiro cristão. O que nos diferencia, irmãos, talvez de várias outras religiões, é que nós não seguimos uma ideia, nós não acreditamos numa filosofia, nós seguimos uma pessoa. E ao seguir essa pessoa, nós ouvimos a sua voz, nós ouvimos os seus mandamentos, as suas instruções, e nós a praticamos. Então aquele que verdadeiramente segue a Cristo, aquele que pode dizer: eu sou discípulo de Jesus, é aquele que pratica os seus ensinos. Essa é a primeira grande diferença no texto entre o sábio e o imprudente, entre o crente ouvinte, o crente não praticante e o crente verdadeiro, o cristão verdadeiro. A segunda diferença é que o construtor sábio, ele buscou alicerces firmes, ele cavou fundo, se aprofundou e firmou na rocha.
no texto aqui que nós lemos, isso não está muito claro. Mas eu quero convidar você a ler comigo um texto que vai trazer maior clareza nessa questão de construir sobre a rocha, que está ali em Lucas 6, capítulo que nós lemos hoje com o pastor André. Está um pouquinho mais à frente, está ali em Lucas 6, 46 ao 49. É a mesma parábola que nós encontramos aqui em Mateus 7, 24 a 27, só que eu gosto ainda mais dessa aqui, porque ela traz uma maior clareza entre essa diferença de construir na rocha e construir na areia. Quando nós lemos Mateus 7, fica parecendo, irmão, que um construiu a casa sobre ele encontrou uma rocha e construiu em cima, e o outro simplesmente construiu em um terreno diferente sobre a areia. Mas não, todos os terrenos eles são iguais. Claro, há algumas exceções, mas o que acontece aqui é que ao olho nu, os dois terrenos eram iguais. Nós construímos sobre a terra, sobre a areia, mas não sabemos o que está abaixo ali, que são os alicerces. Então Lucas 6, 46 ao 49, ele diz assim, você não precisa abrir, eu posso ler aqui para você. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Olha aqui a questão que eu estava falando, né? Não, vocês me chamam de Senhor, mas vocês não me obedecem, vocês não colocam em prática aquilo que eu digo. Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Olha aqui, preste atenção nisso. É como um homem que, ao construir uma casa, ele fez o quê? Cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. Ele não se preocupou em cavar, em fincar os alicerces sobre a rocha. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Eu não sei se aqui em nosso meio tem alguém que trabalha com construção civil. Tem alguém que trabalha aqui com construção? Ou já teve algum tipo de contato com construção civil? Não, ninguém. Beleza, mas eu acredito que todo mundo aqui tem um leve entendimento, né? Todo mundo aqui pelo menos já presenciou. Pronto, do lado da casa que eu estava morando, aqui no BES, me mudei, graças a Deus, porque meu irmão, pensa no estresse. Alguns irmãos aqui acompanharam, até alguns stories que eu gravei mostrando todo o aperreio que eu passei com essa obra do lado da minha casa. Então, quando o construtor, ou quando aquela construtora, ela encontra um terreno adequado para construir o seu empreendimento, seja uma casa, seja um prédio, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Cavar. Quantos aqui já presenciaram isso? Eles entram com a retroescavadeira, com aquele maquinário, e ele começa a cavar, a cavar, a cavar, até encontrar o solo adequado e colocar os seus alicerces naquele lugar. Então, outra diferença entre o construtor sábio e o construtor imprudente é que o sábio, ele buscou esses alicerces, ele cavou, ele se aprofundou e ele firmou a sua casa sobre a rocha. Já o insensato ou o imprudente, ele não teve interesse nesses alicerces. Ele recebeu assim o manual para iniciantes na construção civil e disse assim: isso aqui não preciso, eu sei como fazer. Enquanto o sábio, ele pegou aquele manual e ele estudou, e ele viu, tenho que fazer assim, eu tenho que cavar, eu tenho que firmar alicerces para que a minha casa possa prevalecer contra alguma tempestade, contra alguma chuva forte. É assim que se faz. E o imprudente, o insensato, meus irmãos, ele não gosta muito de orientações.
Ele faz aquilo que ele acha que é o certo, aquilo que está na telha dele. E ele não se preocupou, dedicou-se apenas na fachada e na superficialidade. O insensato é aquele que busca a lei do esforço mínimo. Sabe por quê, meus irmãos? Muitos cristãos, muitos que se dizem cristãos, preferem construir a sua casa na areia, ao invés de construir na rocha. Primeiro, porque é necessário esforço para construir na rocha. Dá trabalho, você precisa cavar, você precisa se dedicar. E o segundo, porque ninguém está vendo. Ninguém vê o alicerce. Quando você entra na casa, você não vê. Eita, ele cavou aqui, 10 metros abaixo aqui desse piso, tem os alicerces, tem concreto, você não vê. Então, para alguns crentes, isso não vale a pena, porque estamos mais preocupados com as nossas externalidades, estamos mais preocupados com a estética. Deixa eu te dizer, meu irmão, estar aqui essa noite é a coisa mais fácil de tudo aquilo que nós temos que fazer. Vim aqui cantar, né, Alvinho? Essa é a parte mais fácil, é ou não é? É a parte mais fácil. Vim aqui pregar essa noite, essa é a parte mais fácil. Orar aqui à frente é a parte mais fácil. Colocar uma boa roupa, botar uma Bíblia debaixo do braço, essa é a parte mais fácil. Essa é a fachada da casa, minha irmã. Mas o alicerce, ele é firmado no nosso secreto, no dia a dia com Deus, em como nós investimos na nossa família, na nossa vida diária com Deus. Isso sim leva esforço. É você se encontrar diante de uma situação no trabalho e você lembrar daquilo que a palavra de Deus diz e você se posicionar e você rejeitar as investidas do inimigo tentando lhe derrubar. É isso que é construir sobre a rocha, é colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Outro ponto de grande diferença é que o sábio resistiu às investidas da tempestade e o tolo sucumbiu às adversidades. Aquilo que irá demonstrar se nós somos o construtor sábio, se de fato estamos construindo a nossa vida, a nossa família, a nossa casa sobre a rocha, com alicerces firmes, é se diante das circunstâncias, das adversidades, nós permaneceremos firmes, ou se nós iremos desistir e jogar tudo para o alto, porque aquilo que ouvimos não praticamos, então nós não nos tornamos fortes. Uma vida espiritual, meu irmão, superficial, não sobrevive, não se sustenta. É necessário dedicação, é necessário entrega. É claro que a salvação ela é pela graça, não é mérito nosso, não é o nosso próprio esforço, mas a palavra de Deus diz que conheceremos os verdadeiros salvos pelos frutos, ou seja, aqueles que a vida demonstra uma vida reta, íntegra, firme diante de Deus. A santificação, ela exige transpiração, ela exige dedicação de nossa parte, é uma parceria nossa com o Espírito Santo. Na salvação nós não participamos, mas na santificação nós somos agentes ativos nessa parceria com o Espírito Santo. Glória a Deus. Sabe, irmão Galindo,
que difere muito um cristão do outro, e cada vez mais a gente observa nesse mundo afora, é que muito de nós queremos apenas o Jesus Salvador. Muitos enchem as igrejas, enchem os templos lá fora, em busca apenas das mãos de Jesus, das mãos abençoadoras de Jesus. Nós queremos o Jesus que salva apenas, o Jesus que nos tira do lamaçal, o Jesus que nos tira de uma crise emocional ou financeira ou familiar. Aceitamos o Jesus Salvador, mas negamos o Jesus Senhor. Olha o que Jesus diz nas duas parábolas que lemos. Em Lucas ele diz: por que você me chama de Senhor, mas não faz o que eu mando? Aquele que verdadeiramente segue a Jesus é aquele que obedece a Jesus. Glória a Deus. A vida cristã, ela começa com a submissão ao senhorio de Cristo. Não é esse Jesus pregado mundo afora, que está de boa com tudo, o Jesus gente boa, o Jesus ursinho carinhoso. Jesus é amor, Deus é amor, mas Ele nos chama para uma vida de redenção, de submissão à sua vontade e à sua palavra. O sábio ouve as palavras de Jesus e as pratica. A conversão, meu irmão, a verdadeira conversão a Jesus, ela desemboca em obediência. Essa é a palavra-chave da vida do cristão: obediência. A conversão se evidencia pela submissão a Cristo, como eu já falei. Olha que interessante, eu não sei se você já ouviu, teve essa informação, mas Jesus no Novo Testamento, ele é apresentado como Salvador 22 vezes. Parece muito, né? 22 vezes. Mas sabe quantas vezes Jesus é apresentado no Novo Testamento só, tá? Eu estou falando do Novo Testamento. Sabe quantas vezes Jesus é apresentado como Senhor? 650 vezes. A ênfase das boas novas, a ênfase do Evangelho, a ênfase do Novo Testamento, da palavra de Deus, é o senhorio de Cristo. Aceite Jesus como seu único e suficiente Senhor, Salvador, mas Senhor, abençoador, mas Senhor, Consolador, mas Senhor. O Senhor, Ele tem que estar ali sempre em evidência na nossa vida. Eu já estou encerrando, meu irmão. Eu tenho uma séria dificuldade aí de cumprir os 30 minutos, mas eu já estou encerrando. Vamos trazer agora para a prática. Nós já ouvimos as diferenças, as semelhanças e as diferenças entre um cristão nominal e um cristão verdadeiro, um cristão praticante, um construtor sábio e um construtor imprudente. Mas, pastor, como então eu construo a minha vida, a minha casa sobre a rocha, sobre os alicerces firmes das palavras de Jesus? A primeira coisa que você precisa é verdadeiramente conhecer a Deus e seus atributos. É necessário um relacionamento íntimo com o Pai. Jesus, ele diz no Sermão do Monte: você quer ter um relacionamento verdadeiro com Deus Pai? Se tranque no seu quarto, ore a Deus no secreto, onde ninguém vê, se dedique a Ele, e aí você conhecerá a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Aí você receberá a recompensa da parte de Deus. Glória a Deus. Nós que somos casados, por exemplo, o lugar em que nós verdadeiramente conhecemos os nossos cônjuges é na intimidade, é entre quatro paredes,
É naquele momento de intimidade, é convivendo diariamente, é ali que nós vamos crescendo em conhecimento um do outro, dos gostos, dos defeitos, de como tratar. É ali que vai gerando conhecimento. E a vida do crente com Deus é assim: conhecer a Deus e seus atributos, saber que Deus é amor. E esse é o atributo mais divulgado por todos. Deus é amor, mas Deus é santo e Deus é justiça. Esse é o tripé da vida cristã. Essa perfeita convergência entre o amor, a santidade e a justiça de Deus. Segundo ponto, meu irmão, para que a gente construa esse alicerce na rocha que é Jesus, nós devemos ter um conhecimento profundo da palavra dele. Nós não podemos terceirizar, nós não podemos ter preguiça, nós não podemos nos contentar apenas com os cultos de domingo, com o YouTube da vida, com os podcasts. Nós precisamos abrir a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Nós precisamos abrir a palavra de Deus e nos aprofundarmos nela, porque é ela que dá a direção para uma vida que não irá cair diante das circunstâncias. Oséias já dizia, profeta Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso que a gente vê tanto crente para lá e para cá, tanto crente que cai para lá, cai para cá, tanta gente sendo enganada por falsos profetas. Jesus, ele alerta aqui no Sermão do Monte, ele fala dos falsos profetas e como eles enganarão muitos, mas muitos são enganados por besteira, porque não abre a Bíblia e não estuda a palavra de Deus, e aí qualquer besteira que ouve em cima de um púlpito, ele leva aquilo como verdade, e sua vida vai em direção a um grande desastre. Estude a palavra de Deus, conheça essa palavra, e por fim, não apenas conheça, não apenas ouça, mas pratique cada mandamento. A banda já pode subir aqui, nós vamos finalizar com uma canção, e aí eu posso também já chamar o pastor Geraldo logo em seguida, para encerrar o culto. O terceiro ponto, meu irmão, é coloque em prática aquilo que você ouve da parte de Deus, através da palavra, através de uma pregação cristocêntrica, bíblica. Obedeça a Deus, a Jesus. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, aquele que ouve as minhas palavras e a coloca em prática, aquele que ouve as minhas palavras e obedece, aquele que ouve as minhas palavras e cumpre o que eu determino como a forma correta de viver, é esse que construiu a casa sobre a rocha, é esse que a tempestade não irá abalar, é esse que as tentações deste mundo não irá convencer. Ter uma vida santa e que agrade a Deus. A palavra de Deus diz, olha, sem santidade ninguém verá o Senhor. Se queremos ver a face de Deus, e é isso que nós sempre clamamos aqui como igreja, Senhor, nós queremos te ver, nós queremos te sentir, nós queremos ver o teu mover, mas a palavra de Deus nos diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Você quer ver a face de Deus brilhar diante de ti? Obedeça, santifique-se, ore, jejue, estude a palavra, tenha uma vida piedosa, tenha uma vida íntegra, tenha uma vida que agrade a Deus. E por fim, meus irmãos, para encerrarmos, agora eu estou encerrando de verdade, já falei umas 3 vezes, estava encerrando e não encerro, mas eu não queria encerrar essa noite sem trazer essa última percepção. Aquele que constrói a sua vida na rocha que é Jesus, é aquele que tem revelado em seu coração
a sua identidade de filho de Deus. Aquele filho que agrada ao Pai com suas atitudes, com a sua obediência, com a sua evolução. Acredito que a grande maioria aqui, muitos que eu estou vendo, são pais, e não é uma alegria para a gente quando a gente vê nossos filhos evoluindo, ou quando nós damos algum comando e aquele filho ele obedece, prontamente obedece e faz aquelas orientações. É assim com o nosso Pai. Conhecer quem Jesus é e quem nós somos nele é um grande alicerce. Ter em nossos corações tatuado a identidade de filho de Deus. Pedro, quando estava caminhando com Jesus e havia outros discípulos, estava Jesus caminhando junto com seus discípulos, e Jesus ele já tinha feito muitos milagres, muitos prodígios, e as pessoas estavam começando a falar de Jesus. E Jesus ele para seus discípulos e ele diz: olha, estou vindo aí muito burburinho das pessoas perguntando quem eu sou, dizendo quem eu sou. O que eles estão dizendo de mim? E aí os discípulos dizem: olha, uns estão dizendo que tu és um profeta, uns estão dizendo que tu és Elias. Jesus vira para eles e diz: e vocês que caminham comigo, vocês que têm visto e ouvido os meus ensinos, vocês que estão aqui lado a lado comigo, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, sempre Pedro, não dava oportunidade para ninguém mais falar, era sempre ele tinha que ser o primeiro. Ele toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, de forma magnífica, ele traz uma revelação para Pedro e diz: olha, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a própria carne, não foi o teu próprio entendimento, o teu próprio esforço, mas foi o próprio Pai, o próprio Espírito de Deus que revela a ti nesse momento que eu sou Cristo. E aí, a partir do momento que Pedro recebe da parte de Deus a revelação de quem Deus é, de quem Jesus é, ele recebe a revelação de quem ele é. E é assim conosco. Jesus ele vira para Pedro e diz: e tu és Pedro, e tu és rocha, tu és pedra firme, inabalável, tu és Pedro, e sobre esta rocha, Jesus batendo em seu peito diz: sobre esta rocha que sou eu, edificarei a minha igreja. E assim como a igreja não irá ser derrotada pelo levante do inferno, né? Ele diz: minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre a casa que está firmada em Jesus. Esse é quem nós somos. É nele que estamos construindo a nossa vida. Jesus, a rocha. Feche os seus olhos e curva sua cabeça comigo essa noite. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, ó Pai. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pelas tuas verdades. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu confronto. Obrigado, Espírito Santo, por nos constranger com a tua verdade. Ó Deus, nós essa noite clamamos: tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, se há aqui em nosso meio, a começar de mim, Pai, alguém construindo sobre a areia, esquecendo dos alicerces, esquecendo de cavar mais profundo para encontrar a rocha. E essa rocha é tu, Jesus. Esta rocha é a prática dos teus mandamentos. Esta rocha são os teus princípios sendo colocados em prática em nossa vida. Deus, se há em nosso meio alguém que precisa parar essa construção nesse momento, derrubar a casa e construir novamente sobre alicerces firmes, Senhor, que tu constranja os nossos corações a fazer isso essa noite, Jesus.
pedimos perdão, Deus, se a nossa vida, se a nossa conduta, ó Deus, não tem agradado o Teu coração, Jesus. Tem misericórdia de nós, nos fortalece em Ti, Deus, nos firma em Ti, Deus, nos traz cada vez mais para perto de Ti, Senhor. Que possamos ser verdadeiros servos Teus, verdadeiros escravos do Teu amor. Que de fato Tu seja o centro em nossa vida, que de fato Tu seja o Senhor das nossas vidas, da nossa casa. E queremos essa noite encerrar, Deus, com esta canção, Te adorando e Te louvando e dizendo: Deus, ajuda-nos, pois sem Ti não conseguimos fazer nada, Senhor. Tudo é Teu, tudo é para Ti, Senhor. É assim que nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com canção.